Sim. Então, é essa situação. Uma vez que tem a documentação necessária, a empresa, a georreferenciadora, ela volta a inserir no CIGEF, que até agora não está conseguindo. Inserindo no CIGEF, tem que ter a fiscalizadora, tem que ir lá no CIGEF e confirmar. Então, na teoria, o que ela cancela, ela tem que ajustar e certificar de novo. Isso. Então, a gente teria que ter mais um acompanhamento do que foi cancelado e do que já foi recertificado. Tem um detalhe, muitos foram cancelados e uma vez que você tem um código de parcela, aquele código, uma vez que é cancelado, ele some do mapa. Ele vai permanecer no histórico, mas ele deixa de servir para aquela parcela. Daí tu quer saber, essa parcela aqui ela foi recertificada, daí tu tem que entrar com o CPF do proprietário e fazer uma comparação daquela que foi cancelada a VCA. Ou seja, só no GEL, só no mapa, para ver isso. No CIGEF. Tu tem que ver se tem uma parcela certificada com a mesma característica daquela que foi cancelada. Daí tu tem a nova parcela e tu tem o novo código de georreferenciamento dela. Nossa. Então é mão de obra mesmo. Então a gente vai ter que conversar com o INCRA. E isso só vai conseguir fazer quem tem o token. Quem tem o tal do token. Eu tenho token, então... Eu não tenho, mas eu uso do seu Hilário. Mas mesmo assim você tem que olhar um a um. Tem. E para fazer isso é complicado, porque você vai ter que pegar o CPF, aí o cara tem inúmeras propriedades, você vai ter que lembrar como que era o formato dela. Vocês sabem, né? Porque hoje deve ser um pouco, vocês quiserem mais, né? É que assim, Demanda muito tempo. Você tem uma propriedade que ele tem 4,58 hectares. Daí você vai lá no mesmo CPF e vai aparecer um outro código de georreferenciamento com 4,57. Pouco diferente. Aí tu abre os dois e compara o mapa. O mapa é o mesmo. Isso. Aquele mapinha que aparece lá na imagem de satélite, é o mesmo mapa, então é a mesma propriedade. Então você tem que ter registrado o que era antes, né? A gente tem que ter uma maneira de registrar isso para poder comparar. A gente fez isso, eu fiz. Porque quando eu tinha... Tem que fazer no QGIS isso. Quando eu tinha Ele fez o que ele está dizendo que ele fez ali olhando. Olhando, ele pegou ali, ele devia ter um impresso. Isso. Não. Ou Não, você tinha um PDF. É que eu tenho o código da parcela que foi cancelada. Isso. Tá? Então me mostra lá, encontrada no histórico do CIGEF. Essa parcela que foi cancelada, ela me traz todos esses dados. Aí eu vejo qual é o tamanho da área. Daí, como eu tenho, com o token, eu tenho acesso ao CPF da pessoa, daí eu vou pelo CPF, no CIGEF, e pesquiso as propriedades daquele CPF. Aí aparece. Se aparecer uma nova parcela, parcela encontrada no histórico e mais nada, significa que ela continua cancelada. Se aparecer outras parcelas, daí eu vou procurar verificar se tem... Se não é essa que foi cancelada e se ela foi recertificada. Porque mesmo assim eu me pergunto o seguinte: a gente precisa ficar acompanhando o que foi recertificado? É o processo natural da certificação? Mais um detalhe, a recertificação sempre, a maioria delas, não tem nenhuma delas feita pela empresa contratada por nós. Foi aquele topógrafo que pediu o cancelamento daquela propriedade, aí a nossa georreferenciadora entrou no circuito e cancelou. Daí ele foi lá, pegou essa propriedade e recertificou com a nova medida. Com a nova medida que o outro trouxe lá, falou aqui assim, não é necessário. É porque o que acontece? Só que aí o governo pagou para a empresa fazer. E o proprietário pagou para o topógrafo fazer. A mesma coisa. Só que, por que eles fazem isso, Tato Dias? Porque ele quer fazer o registro no cartório e o cartório não aceita o nosso georreferenciamento. Se alguém tá... Daí ele vai lá, contrata um topógrafo por fora. Por que não aceita? Porque está com credibilidade baixa. Isso. É isso que eu falo. Isso. Então, a gente tudo parte do pressuposto de que o erro está no Estado. Entendeu? Isso aí que é complicadíssimo a gente reverter. Credibilidade, reverter é a coisa mais difícil que existe. A credibilidade é do CIGEF. Não, começa por aí. é do método que foi feito do Terra Legal. Não é do CIGEF. Por quê? Porque eles estão questionando a parcela que está lá. Por que o cara fala assim, o topógrafo fala, não, peraí, eu fiz alguma coisa errada?
tá no CIGEF falando uma coisa, o meu tá outra, eu fiz alguma coisa errada. Por que ele fala, não, quem está errado é o que está no CIGEF? Exato. Então, mas é que o método adotado pelo INCRA para se fazer o georreferenciamento permitiu fazer essas gambiarras e, ao mesmo tempo, ele não determinou que fosse feito por varredura. E não, fosse feito todo... mas isso aí, a pessoa por trás que vai fazer sabe que o problema que dá. Isso aí é um problema técnico. Tudo bem. Se todo você mundo... tem que analisar os instrumentos que você tem, tipo o CIGEF. O CIGEF ele aceita isso. Como é que eu vou fazer para, tecnicamente, não levar problema para lá? Exato. Se eles tivessem... Eu peguei aqui que eu queria desenhar uma coisinha para dizer o que pode acontecer. Então, aqui, ó. Aqui o Terra Legal veio aqui e fez em vez de desenhar aqui, fez um polígono qualquer. Aí veio um proprietário qualquer e desenhou um outro polígono aqui, ó. Fez assim, sobrepôs. Aí ele vem e fala, ó, quem que está errado dos dois? Como o programa não tem credibilidade, ele vai dizer assim, esse aqui está errado. Vai pedir lá para o Terra Legal, pede aí, Terra Legal porque isso aí que o Terra Legal faz. Aí o Terra Legal fala assim, beleza, vamos cancelar esse daqui, aí esse aqui certifica o dele. Aí a empresa executora vai lá e usa esse limite aqui e vai lá e fecha aqui de novo e fala, agora estamos ok. Aí vem o outro da outra face. Aí vem o outro aqui daqui e vai de novo, vai falar, ó, peraí, deu sobreposição, cancela de novo. Aí o cara vai vir aqui e vai fazer, ou seja, enquanto não der os 4 limites aqui, é por isso você pode cancelar 4 vezes a mesma coisa. Isso. A metodologia do CIGEF também é equivocada, porque ela deveria fazer a varredura, onde você fez o georreferenciamento de uma unidade, todas as demais vão ser feitas também. Sim. Para não dar esses conflitos. Mas, enfim... Então, aí que a minha pergunta é, qual é a nossa responsabilidade? Porque a gente... Vou deixar aqui anotado. Na recertificação. Porque se é um processo natural que o CIGEF permite isso, agora vamos pensar que não tem terra legal. Tem o topógrafo 1 fez aqui, o topógrafo 2 fez aqui, já deu uma sobreposição. E agora? Topógrafo com topógrafo. Aquele que usou o método mais preciso leva vantagem. Precisa me mandar informações concisas de que o nosso está errado. E a gente precisa olhar. Então, é por isso que o INCRA pede a planilha associada. Então, o meu papel é olhar se isso aqui está errado mesmo. Como é que eu vou olhar se eu tenho 3 empresas por trás que fizeram e que tem que olhar comigo? E na verdade não são 3, são 6, porque tem a fiscalizadora. Sabe qual é o problema? Que na nossa memorial descritivo a gente tem os vértices V. Se a gente tivesse vértice M no P, dificilmente seria não teria que ser contestado. Então aí tem um outro ponto aí. Que faz parte da metodologia. Que faz parte da metodologia. É a metodologia. Agora, por outro se lado... questiona porque tem o V. Por outro lado, tem mais um detalhe que facilmente você contesta o nosso trabalho. Nós não temos a anuência dos confrontantes. Mas não era um, 2... Requisitos? Pré-requisitos? Não tem assinatura dos confrontantes. Quando você pega um georreferenciamento feito com o croquis certinho e desenhando e o confrontante, você tem essa mesa e nós 5 somos confrontantes dessa mesa. E lá naquele croquis consta Michele, Tobias, Poliana. E a gente assina ali naquelas faces onde somos confrontantes. Aí, que nem aconteceu, um sujeito reclamou que a propriedade dele foi invadida no georreferenciamento pelo confrontante lá do lado de cima. E aí eu disse, esse georreferenciamento que você tem aí registrado em cartório foi feito em 2016. Por que em 2016, que a lei do CIGEF já existia, você não certificou? O teu topógrafo não lançou no CIGEF aquilo ali? Porque quando nós convidamos todo mundo para vir fazer o georreferenciamento, você também foi convidado. Se você tivesse vindo naquela época e apresentado esse mapa, ele seria uma base importante para fazer o georreferenciamento dos vizinhos, porque já tem eles como confrontantes com a assinatura deles. Ele perdeu uma chance ali, né? Aí ele criou um problema sério. Né? O Cassini, mas olha então a gente também deixar claro, quando a gente for fazer o próximo trabalho, porque isso tudo é conhecimento
para a gente fazer no escopo do próximo edital. Mas a gente não vai fazer o próximo enquanto isso não estiver bem estruturado e organizado. Tá, assim, mas dentro daquela documentação que a gente recebeu das empresas, muitos têm um papelzinho da anuência do confrontante. Isso, eu concordo. por isso que eu estou perguntando. Foi cobrado? Foi feito? É porque eu já vi esse documento. Porque a gente deveria passar pelo pressuposto seguinte: análise. Fez solicitou para cancelar. Tem anuência do confrontante? Não vamos cancelar. Então. Senão você vai ter que provar que está errado de um outro jeito. Eu posso até procurar lá, porque eu já Não, vi mas esse documento. A gente tem alguns critérios assim, que aí eu acho que entra um pouco ali no que a Gabriela faz, né? De receber as solicitações. Mas são anuências que foram assinadas sem o reconhecimento em cartório. Tá. A Uma empresa série foi de lá, coisas. pegou um papel e disse assim, o senhor concorda com essa... Aí ele olha para o mapa e ele concorda, mas a precisão daquele mapa é um croquis. Eu falo, ele vai mexendo num cacho de abelha e vai... Entende? Não, eu tenho muita coisa que eu não sei o que é croquis. Croquis é um... É isso aqui que eu fiz, ó. Aquele quadradinho que desenhou na tela. Esse aqui que eu fiz é um croquis, ó. Entendi. É um desenho. O que eles fazem? Eles vão Não, ao campo, eu eles sei o que rabiscam. é. Só não sabia o nome. Então, Eu sei ele o vai que é. lá, rabisca, ó, a sua propriedade é Não, eu essa. sei o que é. Só não sabia que esse era o nome. Tá, você entende. Uhum. Mas ele vem aqui, ele faz assim, ó, ele traça Uhum. aqui, um do ladinho, ele traça aqui, e traça aqui, ele fala, ó, tua propriedade é essa aqui, assina aqui. Num croquis, que é um Aí rabisco. Aí Sim. ele É, assina não é um documento o oficial. Mas aí o documento não vai para o cartório, não é registrado. Ele tem que assinar Legalmente. na planta Uhum. topográfica. Aí sim. Então, Se tiver uma planta topográfica com assinatura Mas- desse topógrafo, CREA, e o cara vai lá Aí, assina. tipo, ele assina num rascunho e... Tobias, eu nesse caso iria mais longe ainda. Eu passaria uma procuração para um profissional habilitado para assinar por mim, concordando com aquelas... Sim, porque eu não sei olhar aqui. Eu não faço a menor ideia do que são aqueles números, aqueles dados. Com certeza, se o cara questionar e falar eu assinei não sabendo que eu estava assinando e subir em instâncias superiores aí, vai ganhar. Ele vai ganhar. ganhar. Mas só que assim, tudo bem, o que a gente tem que fazer é proteger. Eu sempre fiz uma coisa lá com a nossa turma, que eles ficavam inseguros de tomar uma decisão. E eu falava assim, pensa que essa decisão que você está tomando, um dia você vai estar sozinho na frente de um juiz explicando por que você tomou essa decisão. Se você tiver segurança de explicar para o juiz, você toma uma decisão. Se você não tiver, não toma. Porque você não está Pede seguro. ajuda. Pede ajuda, exatamente. Porque se realmente eu não entendo 100% do assunto, estou fazendo porque a gente tratava lá muito de limite municipal, né? Tanto que o secretário lá uma vez perguntou para mim, como é que eu sei que você não está dando vantagem para um município em relação ao outro, na definição de limite municipal? Porque o Estado ele tem a prerrogativa de definir o limite. E quem no Estado definiu o limite era eu. Então, eu defini o limite. É uma puta responsabilidade. Uma puta responsabilidade, que mexe com loteamento, que mexe com uma coisa. Então, o que eu fiz sempre? Toda decisão foi pautada em critérios técnicos muito claros. Para que, se alguém um dia me questionasse, posso ter dado vantagem para alguém, mas eu tenho o critério técnico por trás. Tu ia a campo estabelecendo marcos de divisa? Não, a gente usava a base cartográfica, porque a nossa precisão, a base cartográfica que a gente tinha já resolvia o problema. Sim. Não precisa de marco de divisa. Hoje em dia essa que é a questão. Porque... Se a divisa às vezes é uma rua, Sim. uma estrada ou coisa parecida, e aquela estrada o patrulheiro pode ter avançado em cima dessa... Sabe onde acontece muito? Em rio. Curso Rio, d'água. é. Curso d'água eles retificam, o curso d'água some. Aí o que acontece com o município? Esse é um buraco no quesito jurídico. De fato que a gente tomou a decisão de recupera a hidrografia mais próxima da aprovação da lei. Aquela é a que mais tem valor. Então a gente, critérios técnicos que se defendem. Se o juiz fala assim, por que você não está usando esse e está usando... Tem um lugar no Rio Tubarão, que é Capivari de Baixo e o município de Tubarão. O rio ele antes era meandrado. Eles Sim. fizeram no Rio Tubarão e Retificaram. Ficou só um meandrinho aqui, ó, assim. O limite municipal, quer dizer, fazia isso, ó. E o rio agora está assim. Esse pontinho aqui é de Tubarão oficialmente, mas está do lado do rio que ele deixa ele em Capivari de Baixo.
quem está nesse pedacinho não acessa o município de Tubarão, não tem nem ponte ali. Tem que dar a volta, ir lá para a BR, dar a volta de novo, tem que andar umas 2 horas para chegar do outro lado. Então, tem uma ilha de Tubarão dentro do município de Capivari. E legalmente não tem como arrumar aquilo, porque eu não posso alterar o limite municipal legalmente. Então, como é que faz aquilo? Aquilo lá... Tem que passar por uma lei na Assembleia. O pessoal batia em cima de mim, não, Tobias, é só fazer isso, é só passa ali. Eu não vou fazer, nunca assinei aquele negócio. Entendeu? Ficou lá, tá lá torto. E tu sabe hoje? Tu sabe por que retificaram o Rio Tubarão? Para escorrer mais rápido para não dar inundação. É isso? Enchente de 1974. Matou milhares de pessoas. Afogado. Tubarão. Nossa. Milhares não, porque não tinha nem milhares de pessoas ainda no Tubarão, mas morreu umas centenas. Né? Centenas. Mas eu entendi. Tá, deixa eu voltar aqui então. Eu até me perdi onde eu estou aqui. Eu estou com uma outra demanda ali que eu queria falar contigo também, de um pedido de cancelamento. Então, por isso que eu queria terminar aqui, para a gente começar a ver aonde a gente encaixa esses tratamentos de demandas, entendeu? Sim. Eu vou acelerar aqui o processo então. Então, para mim é muito importante isso. Quantos casos estão em análise, em correção e resolvidos? Porque não é só cancelado, é resolvido. Cancelado é uma parte disso. Para mim ele está em correção. Tá, e naquele 3 ali, voltando um pouquinho, quais os municípios... Não, Aqui. quais os municípios ou ou contratos ocorrem mais rápido. A gente tem de municípios, a gente tem, né? Então, mas olha só, quando eu entrei, ninguém me deu acesso a nada. Então, eu tive que ir atrás. Aí eu peguei todos os contratos para ler. Aí eu li. Então, alguns municípios aparecem 2, 3 contratos. Sim. Por isso que vai ficar difícil dividir isso. Por isso que vai ficar então, para mim, como é que isso. faz? A gente faz do e menor... às vezes, no contrato, tem uma quantidade de municípios. Então, a empresa fez outros municípios, que não são aqueles que estão no contrato. Aí é problema. Entendeu? Aí é problema. Mas não, porque aqui o município não precisava, a gente passou por outro município. A gente vai ter que ter esse conhecimento, porque a gente vai ter que achar, né? A gente vai ter que achar no contrato, o município foi feito, cadê a justificativa do porquê? Quem assinou essas coisas? Se não tem, a gente tem que apontar e falar, não identificamos isso. Isso, porque no CIGEB... Senão vai sobrar na nossa. Isso, porque no CIGEB tem todos os contratos, eu li todos, porque cada um tem um número, né? E daí ali tem todos quando pede prorrogação. Aditivos. Isso, aditivos, tem todos os aditivos e tal. E aí eu fui atrás do tal dos aditivos que mudavam os municípios, mas isso não tem. Só tem lá no começo do contrato. Aditivo, ele servia para aquele prazo? prazo? Ele servia para prazo e dinheiro, só. Dinheiro também? Dinheiro seria também. Ainda mais dinheiro. Deixa eu te contar uns tipos de aditivo. Eles contrataram 2.000 propriedades no município. A empresa contratada conseguiu, porque tem que ter a participação do agricultor também, conseguiu fazer 800 propriedades. Sobrou 1.200. E essas 1.200 que sobrava tinha orçamento para aquilo. Daí eles iam fazer um aditivo para adicionar um outro município com 1.200 propriedades. Só que eu acho que esse aditivo eu nunca vi dentro do CIGEB. Mas os últimos contratos feitos com municípios menores, onde entra a Marina, aquela região que a já fez lá no oeste, eles foram feitos através de aditivo. Que nos contratos originais elas não faziam parte, daí entrou. Aí eu queria começar a classificar essas demandas de cancelamento. Aquilo lá que a gente falou. Então, em 3 blocos. Uma de pontuais, é um caso ou outro caso específico. Outro que é caso isolado. Outro de recorrentes, que é o que a gente tem a maioria, que é o que tem acontecendo. Eu acredito que a gente está muito focado aqui em recorrentes. Aí quando vem pontuais a gente joga no recorrentes, mas aí às vezes ele fica lá só pitando no e-mail ali, alguém cobrando que ainda não foi resolvido. E também tem os estruturais, que são em blocos, em massa, que é um número de parcelas que a gente pode definir. A partir de quantas a gente considera ele... Se você falou que tem 2 Siderópolis, eu fico mais tranquilo. Siderópolis e Butiá.
Então eu queria ver, então isso é uma proposta aqui, tá? Para a gente ver, inclusive a Gabriela que recebe, né, essas demandas de cancelamento. E depois eu queria ver lá como é que você recebe isso. Chega pelo Terra Legal e você recebe, você chega por esse GPE, sabe, essas Isso ainda coisas. não foi ver. Não, eu fui lá ver um resumo que você fez, sabe? Nossa, é verdade, né? Não fui ver ainda como é que é feito. Ah, mas eu tô há pouco tempo, parece que eu tô há muito, mas eu tô há pouco tempo. Não, até eu já cheguei. E aí, eu destaco aqui o caso estrutural, que é algo que a gente tem que tratar de uma maneira específica também, o estrutural, que a gente tem que criar um protocolo para isso. Que a primeira coisa é a comunicação prévia com o INCRA. Então, abri o canal de comunicação para isso. Tem o Butiá e tem o Siderópolis. A gente já conversou sobre Siderópolis, não conversamos sobre o Butiá. Então, criar esse link com eles, falar, olha, agora a gente tem um outro caso. O que é essa comunicação prévia? É uma comunicação oficial, que a gente inicia por um ofício, marca uma reunião, faz uma ata e define o que tem que ser feito. Porque a gente fez isso ali, a gente marcou a reunião com o INCRA, não temos ata e não temos ofício do que foi decidido naquela reunião. Muda as pessoas, se perde, você tem que comprovar por que a gente está tomando aquela decisão e ficar no boca a boca. Então é um protocolo que está quase ali, é só a gente organizar essa questão. Aí a gente vai ter, nessa reunião, vai sair o plano de correção, que é de Butiá de um jeito e de Siderópolis é de outro. Aí a gente já organiza e combina com eles esses cancelamentos e ajustes em massa. Que não precisa ficar no ponto a ponto e eles lá ficarem analisando também. Eu acho que é uma proposta que a gente tem que levar para eles. E a gente analisar como a gente vai fazer esse monitoramento. Porque para mim tudo tem que ter monitoramento para saber se está resolvido. Tá? Então é só... Hoje a gente não consegue ter isso. É só para mostrar quantos pontos Sim. que a gente vai ter que tratar, trabalhar. E aí para mim é importante isso, ver se vocês acham que isso é importante também, né? Porque às vezes aquilo lá, olha, a gente entregou. O CIGEF foi certificado. O problema agora é deles. Se eles tiverem que cancelar, por que eles certificaram? Se existe essa visão, aí é um outro jeito de tratamento. No que eu analisei até agora, nós temos a responsabilidade em cima disso. Pelo menos a gente tem que, se a gente não consegue analisar o porquê está pedindo cancelamento e aprovar cancela ou não cancela, porque para mim a gente tinha que ter uma estrutura de gel fazendo isso. Se a gente não pode falar cancela, esse cancela, esse não cancela, a gente joga toda a demanda para o CIGEF e aí não tem como a gente falar para eles agora o problema é de vocês, entendeu? Mais ou menos isso. Se a gente olhasse e falasse, isso aqui a gente considera que está errado, vai lá e cancela. Esse não cancela. A gente estava fazendo já uma triagem no meio do caminho que a gente pode falar, daqui para frente é com vocês. A gente não tem essa segurança ainda. Então, o que a gente precisa fazer aqui dentro? Na teoria, no geral, bem por cima. Depois disso, a gente tem que detalhar cada coisa disso, tá? Registrar todos os casos. Isso é importante. Eu não sei se está sendo registrado todos os casos, eu acredito que sim. Identificar padrões. Também a gente identifica depois, o porquê do cancelamento. A gente já deveria fazer isso antes. Acompanhar o status das solicitações e alimentar um painel para isso. Isso pode ser uma planilha. Isso é o que nós temos hoje. Que a gente tem hoje, né? Então, isso aqui tem que ver se já tem de tudo que a gente quer. Caso não, quer dizer, aí eu trago os indicadores que tem que ter isso daí. Então, total de demandas registradas, demandas pontuais, depois que a gente separa, né? Demandas recorrentes e demandas estruturais, que a gente pode colocar ali. Então, eu diria assim, demandas recorrentes, 90% dos casos. Demanda pontuais, 8%. E demandas estruturais, 2%. É mais ou menos isso que a gente teria. Aí os cancelamentos que estão em andamento, então a gente tem lá na planilha pintado, esses cancelamentos estão em andamento, e os casos que já foram resolvidos, os que foram cancelados, os que foram recertificados. A gente tem que entender o que é resolvido primeiro, né? Dentro desses conceitos. Desses últimos pacientes, muitos foram cancelados, né? Já. Então, o que eu pensei? Esse fluxo está quase lá, não falei que ia testar meio, sabe? Esse fluxo está quase acontecendo isso. Identificação da inconsistência. Registro no mapa de demandas, que é a planilha que vocês estão fazendo. Talvez a ordem é um pouco diferente. Validação técnica nossa. Essa aqui não está acontecendo. Passa direto, nem que a gente cobre
Porque para mim a gente tem um caminho. Se tem uma empresa e uma fiscalizadora, quem tem que fazer essa validação técnica é a fiscalizadora. Tá, Primeiro. Deixa eu entender um passo antes. Ele entra com um pedido de cancelamento. Só que não vem para nós o porquê. Então, de vai fato. definir. Então, só veio em 2 ou 3 e-mails que vieram lá, que eles mandaram bonitinho, entendeu? Então tem que... Aí como que a gente faz isso? Para mim, cria processo SGTE para toda solicitação. Mas vai entrar 300 processos. Vai entrar 300 processos. A Gabriela está ajudando, vai ajudar nisso. Né? Eu acho bom. Aí vai entrar 300 processos. O que vai ter na hora da pessoa entrar? Ela tem que colocar o documento A, B, C, D, E, F, justificativa, a planta, o arquivo vetorial, a gente já pede tudo. Claro. Se não colocar, nem abre o processo, ele não pode nem Porque cancelar. daí a gente não consegue ver. Entendeu? Aí a gente exige a documentação para ele abrir o processo. Isso aí a gente institucionaliza algo que nos defende de um processo futuro. Eu estou de verdade preocupado com isso. Não pelo que foi passado. Mas é isso que está precisando, né? Há muito tempo. Eu estou preocupado com, daqui para frente, ter um proprietário, e se um proprietário desse é um juiz? Ele vai falar, eu pedi o meu cancelamento não sei quanto tempo, está acontecendo isso, deixa eu dar uma carteirada lá, eu vou abrir um processo aqui, ó. Envolvo todo mundo. Ou for que o genro, Não é juiz, tem tudo isso. Sim, envolvo todo mundo que está no processo. Eu coloco o nome desde o cara que serviu o cafezinho lá, sabe? Mas se a gente for pensar assim no proprietário, né? Quem saiu... exemplo, o proprietário hoje ele quer fazer um financiamento, ele quer ajustar tudo. Sim. Ele não consegue. Não consegue, Ele então não imagina, consegue, ele então não a gente consegue está fazer o travando a financiamento. vida dele. Isso. É muito sério isso. Porque o cara está lá com a propriedade, tem a oportunidade da vida. Não pode porque não cancela esse jeito. Meu Deus, Mas se tem isso muitos acontecesse comigo... que estão assim. Então, eu fico pensando, se isso acontecesse comigo, nossa, eu ia mover montanha para falar, não sou só eu que vou ser prejudicado nessa não. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que por isso que a gente tem que exigir aqui uma documentação. Mas agora a gente vai ter que criar um setor e um sistema. Talvez tenha que criar. Talvez tenha que fortalecer toda uma rede para que a gente corrija. Caralho, foi feito. Então, mas quando tu diz que tu não vai cancelar porque tu não tem a anuência do proprietário, mas tem a propriedade vizinha que está com tudo certo para poder fazer o registro dela e não consegue porque pior aquela ainda. que a gente georreferenciou está travando. Pior ainda, né? Então a situação que eu tenho é que o INCRA se manifestou de uma maneira e o entendimento da GeoJá é outro. O que acontece? Uma propriedade onde ela tem, na verdade o sujeito que quer registrar a propriedade, ele tem 4 ou 5 confrontantes que nós fizemos o gel e está tudo dando sobreposição. Aí o INCRA disse que não precisa da anuência do proprietário desses confrontantes que está dando sobreposição, porque o cara apresentou a documentação dele feita com RTK, aquelas coisas todas, né? E que tem a precisão necessária para eles aceitarem como verdadeiro. E a GeoJá disse, não, eu não vou encaminhar o processo de cancelamento para frente sem a autorização desses proprietários que... Estão satisfeitos com o que eles têm. Eles já têm o georreferenciamento Sim. deles, então eles têm que autorizar o cancelamento. E aí o cara acreditou na palavra do INCRA e disse que não vai pegar. Porque tem vou ser sincero, isso está acontecendo porque está faltando esse meio de campo nosso. Pois é. Por isso. Então, Isso é sério também, é né? isso que eu estou ali, eu já tinha dado uma resposta dizendo que nós concordamos com o posicionamento da GeoJá, onde tem que ter a autorização do proprietário que já tem o CIGEP certificado. Sim, e eu vou te dizer uma coisa, quando a gente olha aqui, né, os motivos, né, aqui, os principais, né, motivos, talvez quando a gente coloca aqui sobreposição de parcela, a gente tem que abrir em 3 aqui, ó. 3, 4, que a sobreposição ocorre nessa situação, naquela outra ou naquela outra. Porque para cada uma, talvez a gente faça um encaminhamento um pouquinho diferente no processo. São muitos pedidos de cancelamento que, na verdade, eles vêm para ajustar um único proprietário. E a gente cancela os confrontantes que foram georreferenciados, né, certificados já.
Então, tem bastante, só que daí tu cancela 3 ou 4 que fazem confrontação com uma propriedade que está sendo georreferenciada por um topógrafo credenciado, e essas 3 ou 4 que foram canceladas, elas vão ficar canceladas. Isso. Não pode ficar. Não pode, porque A empresa tem que botar de volta, ela tem que corrigir em cima do que está correto do outro cara e manda colocar de volta. E não só fazer isso, ir lá entregar todos os documentos de volta para o proprietário e falar, olha, porque às vezes ele nem vai ficar sabendo, ele está lá plantando o feijão dele, você vai falar, ó, aquele documento lá não tem mais validade, agora é esse. Próximo financiamento que você for pedir, você apresenta esse outro, não mais aquele. Na verdade, é assim, né, Tobias? Uma vez que eu fiz a adequação daquela confrontação conforme um RTK que alguém fez aí, um georreferenciamento com mais precisão, aí eu vou adequar aquela divisa. Quando eu adequei aquela divisa, eu subo a informação de volta para o CIGEF. Vai pedir um CCIR novo. Aí aquele proprietário fornece o CCIR e fica sabendo E fica sabendo. Ele precisa do documento? Não. Ele precisa saber que está lá no CIGEF já registrado, porque na hora que ele precisar do documento, ele baixa lá. Ele baixa, está certificado lá. Tá, só para continuar aqui então, essa parte aqui que é mais complexa de todos, para mim a gente dá para arrumar com o geoprocessamento aqui, a gente consegue arrumar isso, tá? Aí depois a gente faz o encaminhamento ao RT executor, que ele vai pedir o cancelamento, a gente faz a nossa autorização institucional e o executor faz o protocolo no CIGEF do processo e a gente continua monitorando isso. Então, isso aqui é um fluxo simplificado das ações. A gente está quase aqui. O que eu acho? Esse registro de mapa de demandas, que é algo que a gente tem que analisar junto com essa identificação de inconsistência, para ver se a gente está tratando de tudo, que dá para separar porque assim, às vezes a gente trava num processo que um é mais complexo e um monte de outro a gente está deixando de encaminhar rápido, que é mais simples. Só para isso, para fazer o que é simples andar. Então, qual seria para mim o plano inicial nosso? Essa consolidação de mapa de demanda, classificar todos os casos e implantar esse painel de gestão, que já está praticamente quase pronto, eu acredito nisso, entendeu? E aí a gente começa a priorizar soluções de maior impacto para isso. Porque a gente não vai conseguir resolver tudo. Então vamos às de maiores impactos. Para mim seria o seguinte agora, vamos resolver Siderópolis e resolver Butiá, que é em massa, tem grande impacto. Depois a gente vê dentro dessas demandas aqui que a gente consolidou nesse mapa, qual que vai ser esse que tem mais impacto também. De repente a gente pega um município específico. Por que eu falo que a gente tem que pegar? Porque a gente não vai ser só um processo de anuência, não é mais isso. A gente é um processo de validação. Então, é fortalecer isso para que a gente consiga priorizar soluções aqui. Então, sabe, seria esses quesitos, tá? Eu não vou me estender muito, que já está dando 3 horas. E aí, o que a gente espera de resultado aqui? Ó? A organização das demandas, a redução de trabalho, reduzir o retrabalho aqui, respostas mais rápidas aos beneficiários, que são os produtores, e uma governança estruturada do programa. Então, a ideia é chegar lá, nisso daqui, tá? Depois disso, seria o momento que a gente já veio conversando, né? Que a gente tem que entender, ó, se existe algo que está incomodando vocês em relação a isso, ó. Quais problemas que aparecem com mais frequências que tiram o sono? Eu sei que já o da Michelle me atualiza o relatório. Por exemplo, isso tira o sono. Putz, eu não quero ir trabalhar por causa disso, né? Eu queria entender de vocês isso. Da Gabriela eu não sei, do Cassino eu não sei ainda, porque é onde a gente vai trabalhar. Para mim tem uma questão muito importante que é, se eu não acordar e falar eu quero ir para aquele lugar, não adianta. Ninguém quer ir trabalhar, né? Ninguém quer ir trabalhar, de fato é isso. Não quer ficar em casa fazendo as coisas que gosta. Mas já que vai vir no trabalho, peraí, eu tenho que ter pelo menos uma esperança de que amanhã vai estar mais legal que hoje. É mais ou menos isso. Vou dizer pra ti que quando eu entrei, eu pensava nisso, assim. Daí depois de uns 6 meses, daí que eu consegui ver o que realmente, né, tinha dentro desse projeto. E daí eu vinha com vontade de vir. Por quê? Porque a gente queria resolver. Sim. Né? É o que a gente quer hoje, a gente quer resolver. Mas
De que forma a gente vai resolver? De que forma a gente eu tenho vai... até uma correção para fazer, que não é assim, tem um apagão, foi feito errado, não é isso. É maturidade. O que acontece? Se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram até aqui também, a gente não poderia estar conversando agora. Talvez nem o Jaime poderia estar atrás de um gerente, ia ter que estar atrás de um mão de obra para alguma coisa, né? Sabe? Que é como vinha fazendo antes. Então, tudo tem um processo. Então, eu acho que eu queria até entender se a gente está numa fase que dá para a gente organizar isso ou a gente tem que sair apagando fogo ainda, né? Eu acho que agora... Eu acho que sim, eu acho que dá para pensar no geoprocessamento. O que é a minha esperança ainda? Que esse software do SICARF possa nos dar isso de resposta. Então, era isso que eu também ia perguntar. Por isso que eu fiquei esperando o software. Eu entrei e tinha a POC, aí vai a POC vai vir. Aí eu fiquei meio que, avanço ou não avanço? E o SICARF? É isso aí, o SICARF. Avanço ou não avanço nisso daqui? Vale a pena a gente sentar e montar uma planilha? Aí o que eu pensei depois, pensando muito? Se a gente tiver um fluxo ideal de trabalho, a gente adapta o software a esse fluxo. Ou nos adaptamos com esse fluxo ao software. Se a gente não tiver esse fluxo ideal, a gente vai ficar usando o software de maneira errada também. Aí eu falei, então vamos avançar nisso. Eu estava imaginando coisas aqui enquanto a gente conversava. E tu falou em SICARF. O SICARF vai entrar em ação ou ainda é uma interrogação? Não, vai entrar em ação. Tá, não, porque assim, você falou em mapa. Eu conto com ele, mas não fecho que sem ele a gente não resolve. Tá, você falou assim num mapa onde... Eu já imaginei um mapa onde pega o município de Biguaçu, que a gente está aqui no lado, e tem algumas propriedades já referenciadas. E quando eu saí a campo com o pessoal acompanhando a certificação, o que eles tinham? Um celular, uma tela um pouco maior, e aí eles tinham um mapinha georreferenciado, com todas as propriedades que foram certificadas, e ele clicava em cima da propriedade e apareciam as informações, ele comprovava. Aí ele anotava naquele mapinha o que estava dentro ou não, né, as medidas que ele estava fazendo a campo, para depois fazer a análise e certificar aqui do trabalho dele. Esse mapa eu nunca vi aqui dentro do nosso setor. Sim. Tu viu? A Michelle já mexeu. Eu já vi nele, Sim. eu já vi ele, mas Ele foi o tinha que último... Lembra daquela reunião que a gente teve com o Fabiano, ali na IPAG? Numa daqueles dias ele trouxe o mapa do Brasil inteiro, das certificações que o INCRA tem. Então, era isso que eu queria. Você tendo município a município, todos os imóveis certificados e que foram certificados por nós, para começar também. Isso, dá para fazer Daí, ou mesmo separação. que seja, daí, se o QGIS pode fazer isso, você pegar aquela certificação e destacar uma cor diferente para ela, dizendo essa é da Secretaria da Agricultura, essa está pendente, tem alguma pendência, essa foi resolvida. Então você escolher cores diferentes para cada certificação. A gente consegue, a partir do momento que dentro da tabela de atributos desse mapa tenham essas informações. Eu sei que a certificação, quando é pela secretaria e quando é por particular, tal, tem essa separação. Né? Agora, acho que estão canceladas, sim, daí é um outro mapa. Porque Sim, ele a mandou... gente vai ter que... Por isso que o software vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Isso que vai fazer A gente pode fazer. aquilo é Sim, a gente É pode só a fazer. gente criar um atributo ali, a gente pode fazer isso, entendeu? Dá O pra gente... SICARF vai fazer isso? Não sei. A gente não sabe, porque eles ainda não apresentaram. Eu não sei, é isso que eu falo, eu não sei. Porque eles têm... Eu não participei da negociação nenhuma desse cara, eu cheguei e já estava pronto. Eu queria ter ido onde o pessoal foi. Entendeu? Ver o software funcionando, ir lá, não sei o quê. Não, mas eu acho que eles só vieram até aqui. Eles vieram, ou tá aqui, ó. CGFSC. Eu tô vendo aqui, achando que vocês estão vendo aí já. Não. Opa, não é isso. Cadê? Aqui, ixi, tanta coisa. Tô tendo essa informação, cara. Já tem alguma Esse coisa é o aqui QGIS. ligada. Esse é o QGIS. Vou ligar aqui o Google Satélites aí embaixo. Aí. 3 propriedades que foram divididas por uma rua. Ó. Aqui eu tô vendo o CGF todo de Santa Catarina, cara. Tá aqui, ó. O que a gente tem que pintar aqui, ó,
É o que é da secretaria. O que foi cancelado, o que não foi, o que abriu. Para isso a gente tem que ter a planilha. Para pintar aqui, a gente vai fazer uma conexão de planilha. Aqui, ó, onde tem mais. Jeff, tá vendo? Sim. Ó, Nossa, tem lugar que está fechado no tem mosaico. lugar que tá fechado. Que município é esse? Eu sabia que você ia perguntar isso. Com certeza, o Cassinho ele vai perguntar. Qual que é o município? Tem alguma outra coisa ligada? Eu liguei errado aqui. Aqui, tem que tirar esse. E agora? Que município que é esse aqui? Secretária em cima da lei. Qual que você quer saber desse? Qualquer um deles. Vargem Vargem Bonita. Bonita. Eu na Vargem. Da Vargem Bonita, é que tá. Tu vê como é que ele tá, né? E a Vargem Bonita tem bastante É certificação. o município de onde eu morei 10 anos. Olha só que coincidência, hein? Aham. Por isso que certificaram. É que assim, é que Que são legal. propriedades grandes, por isso que vem certificando antes. Tá É, vendo? as miudezas ali é É. quem vai para Concórdia. O que é cidade grande? Vargem Bonita? Cidade grande não, é propriedades Propriedade grandes. grande. grande. Falei cidade grande, desculpa. Ué? Tá vendo? Então aqui, Cassini, a gente tem isso daqui. Esse daí é do ano passado, a gente atualiza com tudo que está certificado esse ano e vê o que está cancelado e o que não está. Mas como você falou que a hora que cancela ele sai do mapa, Ele sai. aí ele não vai mais vir pra gente. Isso, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma junção de uma com a outra e Isso. daí eu tirei Tem que o fazer a foi- junção do passado, então a gente tem que ter um outro arquivo, que é diferente do Tinha CGF. que ter uma data de corte. A gente tem que fazer uma gestão que o CGF não faz. Agora, pensando no que essa gerência é, para finalizar, e deixa eu finalizar a apresentação aqui, porque eu queria mostrar para vocês que, tá vendo, ó, isso daqui a gente pode combinar para um próximo encontro, vocês me trazerem isso e a gente sentar em cima da planilha que já existe, a completa. Tá. Dava tipo, pra marcar, sei lá, sexta-feira, semana que vem, trazer os notebooks e assim a gente vai. Isso, a gente interage e vai, porque aí a gente já vai evoluir em cima disso. Vamos montar um lugar que a gente vai porque a gente vai ter que criar esse fluxo para criar dentro desse GPE. A gente chama o EPROC, o Escritório de Projetos, de Processos, é da CEPLAN. A gente chega com o fluxo para eles falar, ó, a gente precisa que vocês estruturem para a gente nesse GPE esse fluxo de trabalho. Eles vão lá, eles montam com carga, banco de dados, onde tem que salvar o quê. A gente tem que saber o que a gente quer, a gente pede para eles e deu. A Entendeu? gente tem um bolsista do Tem um bolsista aqui. Então, já dá para trazer ele no processo, conversar com a gente já. Aí, quais são os objetivos? Aí, pensando no projeto em si que a gente vai criar. Eu fui mais além, né? Esse daqui eu já ia apresentar numa hora mais estruturada. Ó, padronizar e formalizar o fluxo de autorização de cancelamento e recertificação de terra legal CGF, assegurar a segurança jurídica, transparência, rastreabilidade na gestão das inconsistências cadastrais e aumentar a eficiência e previsibilidade na resolução de pendências de certificação. Isso é importante, isso vai dar credibilidade. Então, se a gente aumentar a eficiência e previsibilidade, se o cara chegar e falar assim, ó, eu quero que me cancele isso, quando eu vou ter isso cancelado? A gente fala 15 dias no máximo, ou um mês no máximo, ou 5 dias no máximo. A gente começou isso lá no limite municipal, um atendimento nosso era 90 dias, porque o pessoal ia a campo. Eu saí de lá, no dia seguinte estava atendido. Então, nenhum processo lá demora mais que um dia para atender. Não dá para demorar mais que um dia para atender. Hoje em dia, com tecnologia, você pensa em pedir uma coisa, vou receber daqui uma semana, ninguém vai estar trabalhando uma semana em cima disso. Vai ficar uma semana sem fazer nada e um dia vai trabalhar. É mais ou menos isso. É que você fica fazendo outras coisas. Então a gente consegue arrumar isso no processo, né? Estou pegando o controle aqui. Aí depois o detalhe, tá vendo? O ciclo operacional tem até, tá vendo? Como é a articulação interinstitucional, quando o INCRA e tal podem contribuir. Aí a gente vai entrando nesses notificação das empresas, executora e fiscalizadora. Aí a gente vai, o que eu falei para vocês, a gente vai detalhando cada processo disso. Ó, etapa 1, identificação. O que a gente pode fazer? Ó, a inconsistência pode ser detectada por quem vai detectar a inconsistência? A empresa, agrimensores, proprietário, o próprio executor da terra legal, a própria secretaria, o INCRA. Para tudo isso a gente tem que criar um fluxo. Depende de quem, a gente pode criar um fluxo só. Se eu identificar, eu coloco nesse GPE do mesmo jeito que algum agrimensor coloca nesse GPE. É assim que a gente vai seguir ou não? Se a gente identificar, a gente já pula o processo. Eu preciso detalhar que documento que eu vou gerar disso. No registro de consistência do terra legal, né? Que documento é final isso?
Aí os exemplos aqui, e aí para isso eu fui fazendo a etapa 2, como é que a gente faz a validação aqui dentro. Primeira coisa, a gente tem que analisar se essa certificação é de terra legal ou não, né? Eu não sei se a gente chega a fazer essa... A gente recebe, faz a... É porque a empresa que manda pra gente, né? Isso. Porque a empresa vai fazendo essa análise já, né? É isso. Alguém avisa a empresa. Quem avisa a empresa? Não, mas é a gente que avisa a empresa, não é? Do quê? Aonde que entra o Que primeiro... tá A primeira solicitação de cancelamento, ela entra por onde? Pelo e-mail, tá legal? Então, Só? Não. A solicitação, às vezes, ela chega para nós já nos finalmente. O proprietário que quer fazer o cancelamento Entra com por processo meio de um muito. topógrafo, esse credenciado entra no CIGEF com a documentação, o requerimento e faz um requerimento de cancelamento. A documentação toda necessária para levar adiante esse requerimento de cancelamento vai ser analisada pelo INCRA. O analista do INCRA, depois que ele concorda com aquela documentação, já diz assim, agora preciso da anuência da Secretaria da Agricultura. Quando ele faz esse pedido de autorização nossa, ao mesmo tempo ele comunica a GeoJar, ambientário, sei lá quem. Tem um processo de cancelamento, um requerimento de cancelamento para essa parcela que você georreferenciou. Daí você, que foi o RT daquela parcela, você vai encaminhar um pedido de autorização de cancelamento para a Secretaria da Agricultura. Depois que tudo o processo, o requerimento já foi implementado dentro do CIGEF. Isso é assim que funciona com a GeoJar, tá? Depois que tudo foi implementado dentro do CIGEF, já e o CIGEF pede para ele se manifestar, ele pede nossa autorização, nós encaminhamos a autorização para ele, ele insere dentro do CIGEF e o CIGEF termina a análise e cancela. Até aí tudo bem, né? Eles estavam fazendo diferente antes, eles estavam pedindo, eu já quero cancelar aquela parcela, daí a gente nem sabia de nada aqui. Aí a GeoJar ficava trocando figurinha com o requerente, tá faltando isso, tá faltando aquilo, manda isso, manda aquilo, eles encaminhavam também para o CIGEF tudo incompleto, o CIGEF cancelava tudo, tinha que entrar com um novo requerimento, porque eles entravam com documentação incompleta e o CIGEF, então conforme, aí no início era tudo feito em Florianópolis, no INCRA Florianópolis. Quando o INCRA decidiu jogar para a Rede Nacional de Analistas, daí ele entra com requerimento no CIGEF e o CIGEF redistribui para algum analista em qualquer lugar do Brasil. Aí o analista, antes de cancelar, ele vai querer se garantir de documentação. Ele quer garantias de documentação onde entra todas essas exigências aí. Planilha associada, autorização do proprietário, coisa e tal, para depois então poder liberar o cancelamento. Então, Então é um pouco burocrático, mas é mais ou menos a garantia que o cartório exige também, né? O cartório não vai fazer uma certificação do imóvel. Sim, mas é muito lento, né? Era lento. Era mais lento ainda. Ainda era para parado, né? Não, era lento porque as pessoas não se muniam de documentação obrigatória. Hoje em dia, pelo menos o CIGEF tem um protocolo lá que ele exige a documentação. Exato, e a regra do CIGEF ela não é recente. Ela tem uns 3 ou 4 anos que eles exigem toda uma documentação e os caras não estavam respeitando. Aí o analista do CIGEF, lá do INCRA, ele disse assim, não, se tu não atender o que está exigindo aqui nas regras do CIGEF, eu não cancelo. Então, assim, eu acho que com essa tua fala que assim, o CIGEF está fazendo todo esse processo de certa forma, uma análise, né, em cima de cancelamento. O que a gente tem que conseguir garantir um pouco agora é o que está acontecendo. Então, a gente vai trabalhar com isso, com planilha, com identificação do que está acontecendo e tal, e para ver depois que momento que a gente entra, se a gente entra nessa validação ou não. Fazer uma reunião com o INCRA ali, né? Isso daí para entender melhor, com o Jairo. Pois é, teve um analista do INCRA que disse que não precisava mais a anuência do proprietário para cancelar a propriedade dele. Aí nós temos que verificar, confirmar junto. Ou seja, o cara nem sabe que a propriedade dele vai ser cancelada. Porque vão corrigir a divisa do outro e ele pode perder. Para mim já é um absurdo o outro pedir para cancelar o meu.
Como assim Mas você assim, mediu? se eu Tá tenho- errado, e você tá pedindo pra cancelar o meu? Não, Se não, mas vira. peraí, Tobias, você fez um georreferenciamento com a melhor técnica possível de medição. Jamais vai aceitar cancelar. Jamais. Agora, nós fomos lá e fizemos o teu georreferenciamento com uma tecnologia de georreferenciamento precária. Está cheia de falha. Né? É Mas tudo já sei. vértice V. É. Aí o cara se Eu expôs. passei tanto dizendo que, ó, Eu assumo que... Mas ele fica até impressionado com as empresas, porque, meu, elas estão tendo um custo dobrado, já era barato. O erro foi o vértice V. O erro foi o vértice V. Pagar barato para aceitar um vértice V foi o que aconteceu. Uhum. Porque R$300 por um georreferenciamento de propriedade não existe. Mas fizeram. Né? Então o erro foi o vértice V. E aí agora o vértice V tem que ser banido. Assim, eu quero te liberar que hoje é teu aniversário. Você Não, me eu vou pediu ali, até já as vou. 3. Espere um pouquinho. Você me pediu até as 3. Não, fica à vontade. A gente já finalizou aqui, eu já entendi um pouco mais. Eu acho que a gente pode trabalhar com isso aqui, então, ó, de questão de... Já vai. Do que eu posso ajudar vocês mesmo nisso daqui, ó. Problemas frequentes, o que gera mais retrabalho e onde o fluxo trava. No teu trabalho específico e no teu específico. No Cassini eu tenho conversado mais pra ver se eu consigo ajudar nisso aqui, tá? Sim. E se vocês já têm alguma solução para alguma coisa disso, né? Às vezes vocês já têm solução, só não conseguiram... É, o meu é mais tranquilo, né? Que eu só faço a parte pronta já. Que ele tava falando agora. Uhum. Eu não acho que é mais tranquilo, não. Eu não acho que é mais tranquilo. Eu ia falar E mais se você coisa. tem, porque teu trabalho é terceirizado, né? Não sei se você contrata. E se você tem vontade de aprender outras coisas, entrar nessa área mais gel, no meio do caminho, aprender a mexer num software diferente, se tiver, eu converso com o Jair ali, a gente vai passando algumas coisinhas para ir. Não sei, né, tua formação, se você formou, se quer se formar, se tá na área que A você quer formação que trabalhar. eu queria fazer era psicologia. Não tem nada a Mas eu ver. sou criada no celeiro catarinense. Sou do celeiro catarinense. Então é tudo assim, ó. Quero fazer psicologia, né? Você vai fazer psicologia do Mas fui criado na roça, né? Então, Por exemplo, ali em Vargem Bonita tem muito assentamento, né? Muito assentamento. E eu já vi. Já andei por lá, muito. Então, Tipo, lá por dentro, assim. É que assim- Eu gosto muito, só que pra terceirizado, tipo, tem muita coisa que eu não posso fazer, que tem que ser técnico. Viagem também não posso. Então tem muita... Eu sei que você... Então, tipo, tem outras coisas ali que vem no e-mail ali que eu poderia estar ajudando e tal, mas não posso quando sou técnico. O que quiser anotar e falar, trazer, eu tô ali, eu preciso ouvir essas coisas, na verdade, né? Outra coisa, eu não ia conseguir falar isso na frente do Cassini. nem eu. Eu acho que eu não consigo falar. Que foda, né? É porque ele trabalhou no processo anterior. Sim, eu vejo que entendeu? ele defende tudo, Isso, e aí é complexo pra gente falar sobre o Sim, processo imagina pra mim também. né, que estava errado, enfim. Mas vou te dizer que quando eu entrei em Tobias, eles me deram uma cadeira e uma mesa, só, mais nada. Você ficou tudo no manual. Eu lembro que Então, assim, eu fiquei muito tempo os dois meses. só para entender o que era o tal do Terra Legal, né? E daí até no meu primeiro trimestre, que a gente tem que mandar lá o Relatório. relatório para a FAPESC, na época o seu Hilário ainda era o diretor, né? Então daí ele colocou no meu relatório, porque daí no final ele tem que avaliar, né? Então daí ele colocou no meu relatório que eu não tinha capacidade técnica, que eu não ia a campo, que, enfim, ele botou várias coisas. Aí eu fiquei olhando para aquilo e disse assim, mas ele nunca chegou para mim, nunca sentou para conversar comigo, como é que ele pode me avaliar dessa forma? Mas enfim, aí eu falei pro Paulo e o Paulo resolveu e tal. Então, daí depois de ir lá para cá, com a troca dele para o Jairo, né, e como foi o Jairo que trouxe os bolsistas, então foi mais fácil essa conversa, essa ligação e o entendimento de tudo, assim. Foi daí que a gente começou, então, a verificar o que a gente podia fazer com os cancelamentos, porque com o resto anterior a gente não tinha o que fazer.
né? Sim. Tem que solicitar para as empresas as informações? Sim, tem que solicitar, porque só a Geo já nos entregou em base gel, as outras não. Então, no início, no primeiro ano, eu fiquei só fazendo isso, só fazendo essa análise do que tinha, do que a gente podia fazer e do processo que a gente criou para... Aí o Diego veio, daí eu achei, opa, agora nós Agora vai. vamos... Agora, porque assim, o seu Hilário saiu como diretor e ele ficou como gerente da regularização fundiária. Ele ficou aí. Ele ficou como gerente, entendeu? Ou seja, não saía de cima. Não saía. Então daí quando ele saiu, veio o Diego, eu disse assim, opa, então agora nós vamos... E daí